sua família merece morar em um edifício como o Urban. Um novo projeto da construtora JL que reúne modernidade em um lugar incrível para se viver. Conheça e se surpreenda. Construtora JL. Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira, nosso encontro com Graciela Rimongato. Bom dia, Gra, tudo bem? Bom dia. Gra, a gente combinou, até nós divulgamos nas redes sociais, que hoje nós vamos falar sobre inveja. E falando em rede social, esse é um momento em que as redes sociais, elas, de certa forma, despertam um pouco mais de inveja, né? Porque na rede social você vende a tua foto mais bonita, o teu momento mais legal, né? Você não coloca lá toda despenteada de manhã cedo, né? Para as pessoas estiverem normal. Como que a gente... Como é que você, com um olhar mais sistêmico, olha para essa questão da inveja? Então, a inveja, eu olho primeiro ponto que eu pensei quando a gente tocou nesse assunto da inveja, é olhar para a inveja como um sentimento natural da natureza humana e que todas as pessoas sentem, absolutamente todas as pessoas sentem. Então, às vezes a gente pensa, nossa, que horror, né? A pessoa sentindo ciúme, sentindo inveja, porque Deus me livre dos invejosos. Então, eu acho que precisa abrir um pouco mais e perceber a própria humanidade, e perceber que todas as pessoas, num momento ou outro, vão sentir. E quando você fala sobre a rede social, sobre o Facebook, Instagram, nos meus cursos, eu recomendo que as pessoas parem de olhar o Facebook e o Instagram, porque dependendo do nosso estado interno, e não é todo dia que a gente está disponível, que a gente está fortalecido, que a gente consegue lidar com a felicidade do outro, sem criticar, sem julgar ou até sem sentir inveja. Então, eu recomendo que as pessoas entrem menos nas redes, porque as redes sociais, quando a gente se depara com aquela beleza, com aquela perfeição da vida alheia que é posta lá, a gente sabe que não é 100% verdade. A gente sabe que as pessoas, todas são humanas, têm seu lado de dificuldade, o seu lado de alegria, e claro que a gente vai postar mais a alegria, mais aquela imagem, aquela ideia de perfeição. Então, quando a gente está fragilizado e pega o Facebook ou o Instagram e fica olhando, aquelas imagens nos despertam o que a gente tem de pior, né? Porque é humano sentir isso, mas a gente precisa se conhecer para saber que momento que eu estou disponível para olhar para isso e que momento que é melhor não olhar. Se eu estou num dia fragilizada, um dia que eu estou brigada com meu marido, um dia que eu estou me sentindo horrível, se eu for para a rede social ficar olhando, eu vou me deprimir mais ainda. Então, nesse momento, eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar algo que me traga suporte, não que me leve mais para baixo. Você falou se conhecer bem e avaliar isso. Existe, assim, uma teoria que na medida que você se conhece bem, se aceita, você não sentiria inveja, porque você está tão bem com tudo que você é e com tudo que você tem, que nada fora disso, né, te despertaria. Mas é difícil chegar nesse ponto, né? Então, é bem interessante isso, porque quando a gente pensa em autoajuda, quando a gente pensa em fazer um curso, quando a gente pensa em autoconhecimento, junto com isso tem uma expectativa de que a vida vai ficar perfeita, né? E que eu vou ficar estável, que eu vou ficar estabilizado, que a partir desse ponto eu não vou mais ter esse tipo de problema, eu não vou mais ter que lidar com esse tipo de sentimento, nem meu e nem dos outros. Isso é mentira, porque mesmo com autoconhecimento, nós não deixamos de ser humanos e o nosso entorno também tem a própria humanidade. Então eu preciso ir me expondo àquilo que acontece no dia a dia, e o autoconhecimento vai me dar recursos para eu saber lidar. Então, quando eu falei antes, se eu estou num dia ruim, o que eu preciso? Isso é autoconhecimento, porque eu vou experimentar dias ruins. Eu gosto de falar das minhas experiências, como eu sempre falo, né? Porque da minha vida eu sei, e eu gosto de trazer os exemplos daquilo que eu percebo que me ajudou muito. Uma das coisas que mais me apoia é o contato com a natureza.
E não é o contato com a natureza de ter que ir lá para o mato, caminhar no mato. É um contato com a natureza que está no meu entorno, né? Aqui eu tenho flor lá. Então, a informação da natureza é uma informação de beleza tão pura, tão autêntica, tão funcional, e não tem competição ali, tem só nutrição. Né? Então, se eu me percebo fragilizada, eu vou buscar recursos na natureza que possam me trazer uma satisfação. O canto dos pássaros. Se eu parar agora aqui, se a gente, né, perceber o que tem no entorno, tem um barulho aqui do lado de alguém que está consertando alguma coisa, tem barulho dos carros, mas tem o barulho dos pássaros. Em qualquer lugar aqui na nossa região tem. Então é começar a ficar atento àquilo que é mais precioso no sentido de natural, porque isso vai me trazer recursos. Só que o que a gente faz? Pega a porcaria do celular, que nessa hora é porcaria, ele é super útil, mas nessa hora é porcaria, e vai lá. Vai lá ficar mais deprimido, olhando talvez o corpão sarado de uma, a viagem da outra, o make perfeito da outra. Então tudo são situações. Hoje eu tô com o make mais bonito, sim, eu tenho um compromisso que me pede isso hoje à tarde. E se eu não tivesse, eu preciso estar na mesma disponibilidade. Então isso é passageiro, porque eu vou lavar, vai sair. Não posso ficar pegada a isso. E muitas vezes a gente fica pegado a isso como se isso fosse a perfeição, né? E como então ter uma consciência, uma autoconsciência, a ponto de ter essa estabilidade interna de fazer a escolha certa, né? Talvez essa é a parte mais desafiadora. E quando existe alguma maneira de a gente transformar essa inveja em algo positivo, por exemplo, você falou da questão da maquiagem. Todo mundo pode fazer uma maquiagem, né? Hoje está acessível para todo mundo. Até aprender a se maquiar é possível hoje. Entra no YouTube e vai lá aprender. E vai lá aprender. Então, é possível a gente transformar isso numa coisa positiva? Eu acho lindo a menina que está maquiada daquele jeito, com um gatinho, com não sei o quê. Poxa, por que eu não faço em mim, então? Ou isso me desperta uma ira, uma inveja, tipo, ai, desgraçada, né? Ou eu posso pensar, o que eu faço com isso? Se eu tiver consciência, eu transformo a inveja e o ciúme em inspiração num piscar de olhos. Porque eu preciso perceber qual é a minha necessidade quando eu sinto raiva, quando eu sinto ciúme, quando eu sinto a inveja. Eu já falei antes, é humano, todas as pessoas sentem, mas quando eu sinto, eu preciso me flagrar. E eu preciso decidir o que eu vou fazer com aquilo. Teve um fato que aconteceu na minha vida e uma pessoa me contou uma coisa muito bacana que aconteceu na vida dela, e essa pessoa era uma pessoa muito importante para mim e ela me contou muito feliz sobre algo bacana. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, de verdade eu fiquei feliz, e uma outra parte de mim ficou com inveja. Mas foi instantâneo assim, e era uma dualidade, porque eu fiquei assustada com o que aconteceu comigo naquele momento, porque era uma pessoa importante para mim, era uma pessoa que realmente eu gosto, eu amo essa pessoa, era uma amiga, e eu tive que lidar com aquela dualidade, e eu pensei assim, se eu que sou amiga dela, tô sentindo isso, imagina o que acontece com alguém que sente isso, mas que nem gosta da pessoa. Eu fiquei assustada com aquilo que moveu dentro de mim. E aí eu fui para minha casa e eu comecei a rezar. Eu não tinha os recursos que eu tenho hoje do conhecimento sistêmico, do Ho'oponopono ainda. Mas eu comecei a rezar. Eu falei, Deus, eu não quero sentir essa inveja, esse ciúme, eu não quero sentir isso. E eu fui apaziguando dentro de mim, orando, fazendo oração, conversando com Deus, porque eu identifiquei e eu não queria mais aquele sentimento. Então, sim, isso é um recurso. Se você não tem nenhum outro recurso, converse com Deus. Porque é uma vibração muito baixa, né? Sentir a inveja, ela te derruba, sim, é aquele sentimento, sim, que te corrói ali dentro. Se a gente olha na escala das emoções, dos sentimentos, a inveja, os ciúmes, a raiva, ela tá bem próximo do limite. O pior
é a tristeza, e tem mais uma que é pior que a tristeza, que eu nem lembro agora qual que é, mas é uma vibração mais baixa. A gente precisa começar a entender o que é a vibração e o que não é. E essa tabela de vibração é bem fácil a gente perceber como faz. Como faz para eu saber o que eu estou vibrando, o que eu estou sentindo. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto inveja, quando eu sinto ciúme ou quando estou triste, que são esses mais... a vergonha, que é outro que eu falei, vergonha, tristeza, inveja, ciúmes, raiva, todos são lá no final da tabela. O meu corpo, ele se contrai. Toda vez, se eu vou sentir raiva, o meu corpo vai fazer isso. Se eu tô com ciúme, o corpo vai fazer isso. Se eu tô com tristeza, o meu corpo vai tender a fazer isso. Tristeza é pior porque te põe numa situação de não ação, literalmente. De falta de força, né? Você se retrai, e até é melhor ficar no escuro, embaixo de uma coberta até. Já a raiva, a inveja, o ciúme, eles têm um pouquinho mais de vibração, então até te colocam no movimento. Mas como transformar isso num movimento saudável? Se a gente consegue trocar, se a gente consegue, o que ela tem é algo que eu quero ou não faz sentido para mim? No caso daquilo que eu senti, era uma coisa que seria interessante eu ter também. E aí, quando eu sinto raiva, eu acabo com a possibilidade de eu ter a experiência, porque eu senti raiva, eu senti ciúme, senti inveja. Aí eu acabei com a possibilidade de experimentar. Quando eu rezei, quando eu disse, Deus, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais sentir isso, eu fui aliviando. Eu estava assim, tensa e o corpo contraído. E eu fui aliviando, e o meu corpo foi expandindo. Então, quando eu elevo a vibração, o meu corpo expande na hora. Então, a dica é, como está o meu corpo, como eu estou nesse momento? Precisa se flagrar, precisa se perceber. Se tá com o corpo contraído, tá numa vibração baixa. Tá com o corpo expandido, tá numa vibração elevada. O que é vibração elevada? Alegria, o sentimento que a gente tem quando a gente tá grato, quando a gente agradece, o sentimento de paz. O que mais dá pra perceber rápido é a alegria. Então, quando você tá feliz, o teu corpo tá... Quando você tá apaixonado, né? Apaixonado, todo mundo te vê, né? Quando você tá apaixonado. Isso. A paixão, o amor, a alegria, a gratidão, a fé, são todos sentimentos que nos deixam com a vibração elevada. Se qualquer pessoa agora que está assistindo, ou nós mesmos percebermos que estado interno que eu estou, dá para perceber. Às vezes eu até estou num movimento de ter que atender alguém, se o meu trabalho exige que eu movimente com as pessoas, que eu me relacione com as pessoas, pode até ser que eu mantenha um estado aparente de disponibilidade, mas dentro pode ser que eu esteja triste com algo que aconteceu na minha casa, ou algo que está me sequestrando. Então eu sinto que por dentro está assim e eu tenho que ficar assim. E aí fica uma dualidade. E eu não consigo colapsar daí aquilo que realmente eu quero se eu estiver na dualidade. Se eu estiver na inveja, eu perco totalmente a possibilidade, como eu falei antes, de experimentar aquilo que está me causando isso, né? E o que aconteceu comigo nessa vez, que é um exemplo que eu gosto muito, porque é muito verdade. Eu fui lidando. Toda vez que eu lembrava disso, eu conversava com Deus, eu falava, não, eu quero só sentir alegria pelo que ela está realizando. Eu quero só sentir alegria. E eu fui transformando o meu estado interno para alegria. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, eu experimentei aquilo que ela tinha experimentado. Eu não planejei, eu não vislumbrei, eu simplesmente serenei a minha inveja. Pouco tempo depois, eu tive a experiência e eu falava, meu Deus, né? Então é assim que funciona? E é assim que funciona. Quando eu saio da reatividade da inveja, a minha energia, a minha vibração, ela eleva, a vibração elevada é essa vibração mais pacificada. E então o universo pode me presentear com mais coisas dessa vibração elevada.
né? Então a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre as vibrações, se perceber um pouco mais como está o estado interno, e quando percebe que a vibração está baixa, que o corpo está contraído, precisa encontrar um recurso para sair desse estado de retração, né, onde você se fecha, para um estado de ampliar. E você falou, por exemplo, quando você perceber a inveja, o objeto, ou o sentimento, ou o acontecimento da pessoa que te causou a inveja, tentar identificar no que aquilo está mexendo. Isso pode identificar alguma falta interna nossa? Sim, sim. Aí a gente vai lá para aquela conversa semana passada de novo, né? Do julgamento. Não na semana passada, acho que a gente conversou, né? Numa outra live a gente conversou sobre a vítima, né? Se eu tô com ciúme, inveja, eu tô sendo vítima daquela circunstância, né? Se eu sou vítima de algo, se eu ainda experimento esse estado interno de vitimismo, o que me falta para eu estar mais na minha autossuficiência, no meu estado interno mais disponível? E aí, atenção ao seu estado interno de novo, é preciso estar atento. Eu costumava dizer, tudo que eu queria era uma câmera me filmando, e aí no final do dia eu ia saber exatamente onde eu perdia o prumo, onde eu saía daquele estado que me apoiava. Porque muitas vezes a gente só percebe que está num estado, né, que não apoia, depois já está com o pé na jaca, não, né, já fez a porcaria. Então, em que momento eu me perdi? E aí eu posso fazer algo. Eu não consigo fazer nada se eu permanecer no mesmo estado limitante. Tem uma frase que não sei se é do Einstein que diz: a solução nunca está no mesmo nível que o problema. Precisa sair do contexto do problema e observar. A solução vai estar num outro nível. E quando a gente fala desse tipo de sentimento também, eu preciso respirar, identifiquei. Então, se eu identifiquei, eu saí do estado de vítima, né? E se eu estou no estado de vítima, vamos ampliar o olhar, óculos sistêmicos, né? O que me falta? Qual é a minha necessidade? O que antes aconteceu na minha vida que eu estou nessa posição agora, experimentando essa situação? E aí tem tantas coisas. Mas a gente sempre começa por aquilo que está mais próximo, né? Como é qual é a minha realidade atual? Onde eu estou? Eu estou morando com a minha família de origem, eu convivo todos os dias com os meus irmãos, com os meus pais, eu já estou num outro tipo de situação onde eu tenho uma casa que eu moro sozinha, ou eu tenho um relacionamento, eu tenho família. Onde é o meu estado atual? É bom a gente poder observar. E dentro desse contexto que eu experimento, o que se mostra? Então é muito comum inveja entre irmãos, né? É muito comum isso. É muito comum atrito na relação de irmãos. Se eu estou experimentando inveja nas relações que é fora desse círculo familiar, é bem provável que eu estou só repetindo um padrão anterior nessa situação aqui. E o que essa situação tem para me dizer? Porque um conflito, um problema, uma situação onde eu fico desconfortável é um presente. Um presente para quê? Para eu olhar para algo importante num nível anterior. E como então, como ter clareza para poder enxergar aquilo que é preciso ver? Pelo conhecimento. Não tem outra saída. Nós estamos na era do conhecimento, no momento do conhecimento, está tudo muito disponível. E as pessoas continuam dormindo. As pessoas continuam no Facebook, no Instagram, olhando coisas que não vão trazer nada. Não agregam, né? Então, no mesmo clique, você entra e vai se conhecer, você vai buscar algo que agregue, né? Algo que te ensine a fazer, a ter uma atitude diferente e a fazer os fechamentos que precisa e se conectar com aquilo que realmente vai te apoiar. Eu desconheço qualquer outra possibilidade
de a gente fluir bem na vida, a não ser fazer o que é preciso em relação à família de origem, aos pais, aos irmãos, ao meu sistema. Aí você pode falar assim, Gra, mas sempre a mesma coisa, né? De novo o sistema, de novo o pai e a mãe, de novo essa linha de irmãos. Sim. É a origem, né? Essa é a origem. Quando eu estabilizo aqui, quando eu estabilizo com o pai e com a mãe, quando eu estabilizo as relações entre os meus irmãos, estabilizar não significa não ter mais nenhum problema. Estabilizar é reconhecer que cada um tem cada um tem um banco de dados a partir da sua própria experiência. Aí você pode dizer assim, mas a maioria, os meus pais falavam isso. Eu criei todos iguais, né? Eu criei os 4 da mesma maneira. Sim, mas quando a minha irmã nasceu, era um contexto, né? Minha mãe estava num contexto de talvez mais insegurança, era a primeira gravidez. Quando os meus irmãos nasceram, minha irmã tinha 1 ano e 2 meses. Então a gestação dela veio tão rápido que a minha irmã perdeu o colo muito rápido. E a preocupação de uma mulher que está gestando, ela está em relação à gestação e também estava em relação à minha irmã. E de repente tinham 3 crianças pequenas em casa, então um contexto bem desafiador. Mas com o primeiro filho, os pais aprendem algumas coisas. Quando vem o segundo, já tem um pouco de traquejo para lidar com aquela situação. E aí, quando os meus irmãos estavam com 2 anos e pouco, eu cheguei. E a minha mãe conta que quando eu nasci, ela já estava escaldada, porque teve 3, minha irmã, daí veio gêmeos e depois eu. Então foi muito tranquilo comigo, porque ela já estava bem treinada. Então, é diferente. É totalmente diferente. Os pais podem pensar que agem da mesma maneira com os filhos, mas cada um tem a própria experiência, tem o próprio banco de dados. E é muito comum esse atrito de inveja e ciúmes entre os irmãos, justamente por causa desses contextos que cada um chegou. Então é importante, você perguntou antes, como faz para talvez agir de uma boa forma, mesmo estando numa situação de ciúmes, né? Então, uma das maneiras mais lindas que tem é olhar para o outro e considerar que tem algo que vem junto com o outro. Se são os irmãos, pare e pense um pouco, né? Quando eu penso nos meus irmãos, né? Minha irmã veio, daí logo veio os gêmeos, depois eu. Foi mais desafiador para eles do que para mim. Foi muito mais desafiador para minha irmã do que para mim. Então, talvez ela sinta uma necessidade de ser suprida pela minha mãe de alguma coisa ainda. Só que eu não posso fazer por ela, mas eu posso entender que ela tem essa necessidade. E se você é uma dessas pessoas que é a primeira filha ou que experimenta um desconforto em relação aos irmãos e talvez experimente essa situação de ciúme e inveja dentro da família, talvez seja a hora de falar para a própria mãe, eu ainda sinto a falta do seu colo porque eu perdi tão cedo. E vai lá e pede isso para a mãe, se isso for uma necessidade. E simplesmente se você reconhecer isso e dizer, poxa vida, é verdade, isso faz sentido para mim, algo já vai apaziguando por dentro. É a coisa mais linda, a vida é esse movimento, a vida é uma constelação, né, o tempo todo. Então dá para desfrutar desses insights e falar, nossa, nunca tinha pensado nisso antes, faz tanto sentido. E existe alguma coisa disfuncional naquela pessoa que de repente tem uma necessidade de exibir uma imagem que não necessariamente condiz com a vida dela? Claro. Por exemplo, aquela pessoa que tem na sua rede social só aquelas fotos mais maquiadas, aqueles momentos mais bonitos. O carrão, a casona, a viagem. Mas que tem necessidade de exibir isso, também pode ser um comportamento disfuncional? Sim, é um comportamento disfuncional, mas isso também faz parte. A gente sempre tem que pensar isso. É disfuncional, mas é o jeito da pessoa ser, porque ela tem uma necessidade, né, que precisa ser suprida. E quando tem pessoas que precisam dessa notoriedade, né, é uma necessidade de ser visto. E quando a gente pensa na necessidade de ser visto,
onde é o primeiro lugar de novo? Em qual primeira instância que a gente tem necessidade de ser visto e reconhecido? Quem que ela está tentando chamar a atenção, né? Isso. Então, em primeira instância, nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, sermos vistos pelos nossos pais. Porque o jeito que a gente foi criado é assim. Então, a criança tem uma nota boa, ela recebe os parabéns. A criança faz uma manobra perfeita quando é pequena, é vista, reconhecida. A criança se sai bem no esporte, é vista e reconhecida. E aquele que não tem habilidade, acontece o quê? E aquele que é o gordinho da escola, acontece o quê? E aquele que a mãe está todo tempo, para de comer, você vai partir para a fase adulta querendo ser reconhecido, porque nunca foi reconhecido para os pais, porque nunca foi o primeiro da turma, nunca foi laureado por nada, nem na educação física não ia bem, então não tinha, é como se a criança estivesse sempre faltando. Aí se transforma num adulto, se mata na academia, se enche de botox, né? Coloca faz algo para ficar, né, com uma expressão para ser visto mesmo e vai publicar coisa. Para quê? Aquilo que não teve dos pais vai encontrar aonde? Na sociedade. Então é importante que também, quando a gente vai pegar o celular, pensar que existe esse contexto, que de repente aquela pessoa que nós sentimos inveja tem toda uma história que talvez nós não gostaríamos de experimentar. Claro, a pergunta é, eu realmente gostaria de estar aqui? E se a resposta for não, eu preciso contribuir para a pessoa. Como eu contribuo para a pessoa? Eu contribuo para a pessoa quando eu digo, eu vejo você. Porque quem quer ser visto, quem provoca esse olhar, a única coisa que a pessoa quer é que alguém olhe para ela e fale assim, eu vejo você. Eu vejo você. E quando eu te olho, eu olho com amor. Eu não preciso verbalizar isso para a pessoa, isso é um estado interno que eu vou adquirindo a partir do conhecimento. Então, se alguma pessoa me causa uma tensão, desconforto, porque vive querendo se mostrar, primeira pergunta, isso faz sentido para mim? Não, eu não queria estar onde essa pessoa está. O que me incomoda, se isso me causa desconforto, onde isso é verdade em mim? Tem alguém para quem eu gostaria de estar me mostrando ou sendo vista por alguém? Eu tenho uma necessidade também de ser vista? Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todas as pessoas têm. Todas as pessoas querem ser vistas, reconhecidas. Todas. Então eu preciso ir me perguntando. Então eu olho com amor para a pessoa e eu digo internamente, eu vejo você, e eu vejo que tem um contexto que tá junto aí com você. E eu também olho com amor para mim mesma. Então eu senti ciúme. O que está acontecendo aqui dentro de mim? Por que eu estou desconfortável? O que isso quer me dizer? E aí eu vou trabalhar em mim. Eu vou me ajustar. Verdade, eu queria muito ser reconhecida pelos meus pais. A maneira mais fácil de receber o carinho dos pais é até assim, eu me emociono de falar sobre isso, porque se eu chego na minha casa e eu falo, mãe, muito obrigada pela minha vida, eu sou realmente muito grata, tudo o que eu experimento agora é em homenagem a você, porque eu sou tão feliz com a vida que você me deu. Sabe o que a mãe vai fazer? Vai abraçar o filho e vai falar, filho meu, nossa, que felicidade, que alegria. Então, você percebe que é diferente esse comportamento, se eu vou na minha mãe e agradeço, eu vou no meu pai e agradeço, eu falo, pai, sou tão feliz por ser sua filha, eu realmente tenho orgulho de quem eu sou e eu só sou vocês, né? Meu pai fica sorrindo, fica com o sorriso na orelha. E o meu pai nunca foi uma pessoa que falou assim, parabéns, você foi bem, tô feliz que você se formou, que bacana. Meu pai nunca foi disso. E eu queria que ele fosse. Mas quando eu entendi que eu querer que ele fosse diferente era uma exigência, eu estava me separando mais dele. Então, em vez de eu chegar na minha casa e falar, tá vendo, mãe? Você nunca me reconheceu.
Você nunca me deu os parabéns por nada. Nem você, pai, vocês nunca me deram parabéns por nada. Até hoje eu fico esperando que vocês me reconheçam. Vocês nunca... Por isso que eu sou assim, ó. Alguém se identifica aí com isso? Né? É bem assim. E quando eu chego e falo, obrigada, muito obrigada, eu realmente sou grata. Muda tudo, muda tudo. E aí essa necessidade de ser visto pelos outros, ou até de causar inveja nos outros, porque às vezes a gente faz isso para causar inveja nos outros também, né? Eu vou em cima do salto, só para ver a cara dos outros. Eu tô querendo o quê? Eu tô querendo meu pai e minha mãe. Todas as pessoas querem ser vistas pelo pai e pela mãe. Até aqueles que têm raiva dos pais querem ser vistos pelos pais. Até aqueles que foram vítimas, talvez, de alguma violência em relação aos pais, querem. É um desejo interno, um desejo de sobrevivência humana esse. Então é tão lindo o conhecimento, né? É tão lindo um pequeno movimento mudar tudo. Uhum. Já voltamos a falar de inveja, que tem mais um aspecto que eu quero tocar contigo. Só voltando, aproveitando esse gancho que você falou. Nem sempre a relação entre pais e filhos permite que o filho chegue, né, para o pai, porque tem muita coisa ali dentro, para o pai ou para a mãe, e fale isso que você acabou de dizer. Acredito que para você também não tenha sido assim do dia para a noite, você chegou e desenvolveu isso, né? Então, e quem de repente está assistindo, que ainda não consegue chegar para o pai e para a mãe falar, deveria ser uma coisa natural, mas não é, né? Tem algum movimento que a pessoa já pode ir fazendo com ela mesma, ou ela pode fazer em casa, de repente, sem ter que verbalizar porque isso? Antes de ter essa possibilidade de chegar para o pai e para a mãe de falar, isso precisa estar internalizado. Porque não vai funcionar se eu falar mentalmente isso. Eu vou falar isso para o meu pai e para minha mãe, e aí eu vou ter um resultado em função disso. E uma expectativa, né? Então, olha, você precisa se conectar com seus pais, que daí você vai ser próspero. Não pode ter esse condicionamento, é preciso que seja muito autêntico. Então, qual é o primeiro passo? A gente consegue ter um primeiro passo pela compreensão. E aí a gente volta lá naquele princípio básico da vida. O que nós temos de mais importante, cada pessoa tem, independente da circunstância que ela está experimentando, se está difícil, se está fácil, se está quebrado, se está endividado, o que ela tem de mais importante é a vida. Né? Então eu tenho vida, estou viva, acordei. Qual é o viés da vida? O viés da vida é o meu pai e minha mãe, isso é a natureza, é a biologia, é o fundamento. Esse pai e essa mãe. Tá, então dê lugar para essa informação. O primeiro movimento é a clareza dessa informação. Se não fosse esse homem e essa mulher, eu não teria vida. Se eu não tenho vida, eu não consigo fazer nada. Acabou para mim se eu não tenho vida. E o detalhe importante se eu estou com raiva do meu pai e da minha mãe, se eu estou magoado, se eu tenho uma dor profunda em relação a eles, é o mesmo que não ter vida. Então essa é a parte mais fundamental de todas as pessoas. A maior dualidade que a gente vai aprofundar um pouco agora. A maior dualidade que nós temos é esse estado entre a vida e a morte, entre a vida e a morte, entre a vida e a morte. Se eu tô com ciúme, inveja, tristeza, culpa, vergonha, é vida ou morte? Tá vibrando morte. Né? Vibrando morte, porque é um estado limitante. Então a gente não fala de morte morrida lá no caixão, a gente fala de morte em vida. Uma vida sem vida, né? Uma vida sem vida, exatamente. Uma vida em que você não tem o movimento de ir adiante, você fica retraído, de novo, perceber as vibrações. Tá retraído, não tá na vida. Agora, se veio raiva e a raiva te movimenta, já aumentou um pouquinho. Se vem consciência junto, já foi pra vida. Então precisa ficar atento a isso. Não é simples, tá? Eu não tô falando, nada disso que eu tô falando é simples, mas é possível para todas as pessoas. Então, voltando um pouquinho. Quando eu estou disponível para a vida, é porque eu compreendi que o viés da minha vida aqui na Terra é o meu pai e minha mãe, esse homem e essa mulher. Se fosse outro homem, não seria eu. Se fosse outra mulher, não seria eu. Então eu preciso, um curvar-se para essa verdade.
Ah, mas o meu pai me abandonou quando eu era criança, ou meu pai abusou de mim, ou meu pai me batia, ou meu pai abandonou minha mãe, ou algo grave em relação da mãe em relação aos filhos. Isso é muito sério e muito dolorido também, mas isso é preciso encontrar um recurso para lidar. Então, se tem algo que te separa agora da tua vida atual, que te separa de olhar para os seus pais e integrar a verdade que eles são seus pais, procure ajuda para poder lidar com isso, com a mágoa, com a dor, com tudo que te separa, para você poder experimentar vida daqui para diante. E eu não estou falando de novo que isso é fácil, e não estou falando que você vai ter que conviver com o pai e com a mãe, e nem que ir lá e falar coisas bonitas para ele, eu te amo, muito obrigada, É outra coisa, tá? Se for possível falar, ótimo. Se não for possível falar, a gente precisa perceber até onde dá para chegar. E qual é, de novo, já falei isso nas outras lives, qual é a distância saudável entre eu e os meus pais e entre eu e as pessoas do meu sistema. Existe uma distância saudável e essa distância saudável, ela precisa ser percebida de acordo com o contexto onde cada um está inserido. Porque a minha história é a minha história, a tua história é a tua história, a história de cada um é a própria história. Então, dentro da minha vida, qual é a distância saudável entre eu e os meus pais? Qual é a distância saudável entre você e os seus pais? Não importa qual é. A partir do momento que nós consentimos de onde nós viemos, nós estamos na mesma disponibilidade diante da vida. Você não é nem mais nem menos privilegiada do que eu e nem eu mais ou menos do que você. Independente do pai estar vivo, morto, ser um ladrão assassino ou ser uma pessoa bem-sucedida. Do contexto, né? Nós nos nutrimos de potencialidade quando nós consentimos quem nós somos, independente da história. E aí a gente fica tudo igual, tá? Agora eu lembrei de um detalhe que a gente comentou lá no começo, antes de começar a live até, que é o que eu faço quando eu sou vítima da inveja. Esse era o último tópico. Aqui. Esse era o último tópico que veio agora, né? Da inveja. Porque assim, muitas vezes tem essa questão de você querer ser visto. Então você precisa se exibir e tal. Mas também tem aquela situação em que simplesmente acontece, né? Simplesmente a pessoa nasceu mais bonita, simplesmente nasceu, né, mais privilegiada, simplesmente acontece. E ela desperta em mim a inveja. O que acontece com essa pessoa, então, que é o alvo da inveja? Então, se eu percebo que as pessoas estão com inveja de mim, isso, né? Isso, o que eu faço quando, eu tô arrumada, eu tô bonita, eu tô, né, tô bem, tô feliz, tô tranquila e eu percebo Aí é tão bonito isso, porque eu lembrei disso quando a gente veio falando dos pais, né? Às vezes a gente sente pena de quem tem inveja, né? E essa é a pior maneira de lidar com alguém que tem inveja. Então eu preciso olhar com compaixão e eu preciso reconhecer no outro o que tem na história do outro, o que ele carrega, quais são as memórias. De novo a gente volta para o contexto de cada um. E quando eu amplio o olhar, quando eu coloco esses óculos sistêmicos, não tem como eu julgar mais. Porque eu não vou julgar, eu vou observar o contexto, eu vou ampliar, eu vou ver o que trouxe essa pessoa até aqui. Então, se uma pessoa se eu percebo que está com inveja, eu preciso simplesmente olhar com compaixão. Se eu olhar com pena, eu vou estar dizendo, nossa, eu sou tão melhor do que essa pessoa, eu sou tão mais privilegiado que essa pessoa. Só separando. Separo. Né? Quando eu digo sim, assim como você, eu, porque eu também já senti inveja, assim como você, eu, porque tem dias que eu não estou tão bem, vai equiparando, porque nós somos todos iguais, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são humanas, nasceram de um homem e de uma mulher. Todas as pessoas que estão aqui na Terra, é a matrix humana, como eu falo, nasceram de um homem e de uma mulher e têm pais. Pronto, somos todos iguais. O que nos diferencia? Aquilo que a gente faz com aquilo que nos acontece. E quando um invejoso me incomoda, o que eu faço? Em vez de eu trazer a pessoa para o mesmo nível, eu baixo para o mesmo nível. É como...
Se eu tô incomodada com alguém que está sentindo inveja de mim, onde que isso é verdade em mim também? Porque se eu estiver totalmente de boa, isso não me atinge. Não me atinge. Tem pessoas que falam assim, eu nem posto nada no Facebook quando acontece alguma coisa boa, porque os invejosos agoram tudo. Uma vez postei e depois fiquei doente, bati o carro. Se você fez isso e realmente bateu o carro, porque você está na mesma vibração da pessoa. Então, se eu vou postar uma foto e fico com medo, nem posta. Então, ou lida com medo, né? A dica do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma ferramenta fantástica que nos permite lidar com todos esses sentimentos que a gente experimenta. Tô com medo de postar. Eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu faço Ho'oponopono pro medo. Tô com vergonha de postar. Lida. Tô com medo dos invejosos. A inveja faz sentido para você? Limpa a inveja que você sente. Percebe? Então a gente vai trazendo para quê? Para autorresponsabilidade. E experimentar esse movimento, esse comportamento de se observar, se perceber, exige esse estado de autorresponsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu simplesmente vou fazer aquilo que eu preciso fazer diante dessa circunstância. Aí eu vou falar assim, fulano estragou meu dia, porque a cara de inveja que fez quando eu cheguei me estragou. Sim, aí eu sou o quê? Vítima. Ó, o corpo como faz, vítima do fulano. Então, não, é minha responsabilidade. Se eu tô assim, se eu vim pra cá e se eu tô me expondo, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu tô trazendo. E os invejosos que façam a parte deles com o que é deles. Mas eu vejo, eu reconheço, eu dou conta, eu vou permanecer. Se não der conta, se retira. Então, é autorresponsabilidade de novo. Não sei como lidar com isso. Se retira. Para eu estar aqui falando numa live, eu tive que lidar com muitas memórias que eu tinha, porque eu não conseguia pagar o preço de me expor. Porque eu pensava assim, e se alguém não gostar do que eu falar? E se alguém entrar lá e me criticar? Ou se alguém falar essa coisa de constelação é uma besteira? Eu não tinha estrutura para isso um tempo atrás. Hoje eu tenho, hoje eu consigo vir e pagar o preço por me expor. Porque não existe uma verdade absoluta, existe a verdade de cada um. Então, quando eu penso em ciúme, inveja, nesses sentimentos que têm uma vibração mais baixa e que são ruins, na verdade, eu preciso saber que isso faz parte e faz parte de mim também. E eu posso sim encontrar recursos para lidar com isso. A partir do quê? Do autoconhecimento. Do autoconhecimento, de assumir a responsabilidade. Legal. E se você tem dúvidas de como trabalhar melhor esse autoconhecimento, porque realmente não é fácil, né? Como a Gra repetiu várias vezes, todos somos humanos. Existe um curso de postura sistêmica. Sim. Que são muitas dicas, né? São muitas ferramentas que são dadas, que é possível você ter uma vida mais leve, né? Porque inveja realmente assim é um sentimento que a gente não quer sentir, mas que realmente faz mal, né? Não é uma coisa agradável de sentir. E todo mundo sente. E que todo mundo sente. E que é possível trabalhar com isso e transformar em algo positivo também. Sim, com toda certeza. No curso de postura sistêmica, além de você encontrar recursos de autoconhecimento, tem justamente muitas dicas de como fazer na vida real. Tá, se eu tô nessa situação, nessa circunstância, o que eu faço? O que é possível fazer? Então eu gosto de trazer exemplos da vida real, como eu falo dos meus próprios exemplos, para que a pessoa possa assim se perceber, tipo, tá, então se eu tô nessa situação, eu posso agir dessa maneira, eu posso agir dessa maneira. E a gente precisa de compreensão, precisa de entendimento, precisa fazer sentido para que uma ação embasada no conhecimento possa ser feita por nós, né? E o postura sistêmica é justamente isso, é sair do intelecto, é sair dessa parte do conhecimento, ficar só nessa parte para ir realmente para a ação. Seria muito mais
saudável, todas as nossas relações seriam muito mais saudáveis se nós conseguíssemos utilizar mesmo o conhecimento no comportamento. Porque todo mundo sabe um monte de coisa, porque as pessoas não sabem, não fazem. Né? Não é por não saber, é por não saber como fazer, como praticar. E o postura sistêmica vem justamente ao encontro disso, para saber realmente como fazer na prática. Né? Legal. Se você tem dúvidas, tem informações, tem sugestões, quer compartilhar alguma experiência, pode entrar em contato conosco, os contatos estão todos aí, pode entrar em contato pela própria live mesmo, ou então com o jornal, ou então com a Grato. Todo domingo tem coluna da Gra que fala um pouco mais sobre o assunto, né? Quem não, de repente não tem tempo para assistir toda a live, todas as lives também estão disponíveis no jornal, no site oparaná.com.br, você pode assistir, perdeu alguma, manda contato, a gente manda o link também, fiquem à disposição. Gra, obrigada. Obrigada. Até quarta-feira, semana que vem, 11 horas, a gente espera vocês. Beijo.